Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao FeFlow Podcast, um podcast onde a gente fala com empreendedores de sucesso nas suas áreas. Eu sou a Fernanda Vancini, empreendedora, criadora do método MoveFlow, um método de movimento super inovador que usa as bolinhas texturizadas, que já já eu vou mostrar para vocês. E nós vamos receber hoje uma empreendedora de muito sucesso na área do marketing, uma pessoa que eu conheci num networking muito legal do Joel J, que é a Carolina Fernandes. Ela é CEO da Cubo Comunicação, ela é palestrante, ela é mentora, ela é formada em jornalismo e ela tem uma missão que é incrível, que eu sei que vocês vão amar muito, porque é algo que você precisa conhecer, que é a tecla SAP do Marketês. Então, em breve ela vai lançar um livro, aliás, depois ela vai voltar aqui para falar do livro, propriamente dito, mas hoje a gente vai trazer um conteúdo de muito valor para vocês, para desmistificar, para descomplicar toda essa área do marketing e contar um pouco da trajetória dela, do porquê que ela resolveu fazer isso, como que ela começou a empreender nesse assunto e vai ajudar muito você que está aí sempre acompanhando a gente a usar isso dentro do seu dia a dia. Afinal de contas, se você não entender de marketing, você deve estar deixando muito dinheiro na mesa. Então, seja muito bem-vinda, Carolina Fernandes, ou Caru para os mais íntimos. É um prazer te receber. Agradeço o convite. Obrigada. Muito obrigada. Aliás, gente, outra coisa que eu esqueci, né? Que eu fui falando aqui na minha cabeça, mas ela tem mais de 20 anos de experiência, né? Então, você atua com multinacionais, agências de marketing, assessoria de empresa, de imprensa e um monte de outras coisas. E você vai contar um pouquinho pra gente como que você começou com tudo isso, né? E depois a gente vai fazer essa tecla SAP aí do Marketês também, né? Já apresentou bem, já falou quase tudo. É? Que bom, que bom, que bom. Me esforcei para poder te apresentar, porque é muita coisa, que é só um resumo. Acompanhe também ela para poder saber de mais coisas, mas começa contando como que você iniciou nessa jornada, porque eu lembro que quando a gente se conheceu no network do Joel, você falou que você era justamente uma agência, né, um grupo de comunicação que fazia o que as outras agências não faziam, porque você já teve algumas questões com a agência. Isso. Né? Isso me chamou muita atenção, porque eu também já tive, e você traz para a Cubo Comunicação justamente isso, para solucionar esses problemas que tanta gente tem, né, nos dias de hoje. Tem muito amador no mercado, né, infelizmente ou felizmente, né, porque aí os melhores se destacam. Então, conta um pouquinho como é que começou a sua trajetória. Bacana. Eu comecei como jornalista, então aquela questão de idealização, de mudar mundo, de uma desconstrução. E aí, ao longo do tempo, fui vendo que não era bem aquilo que eu queria. Trabalhei em assessoria de imprensa, gostei de trabalhar, mas trabalhei em agência de marketing e aquilo teve uma paixãozinha, sabe, no meu coração. E depois fui para o mundo corporativo, onde eu fiquei 10 anos. E aí, eu fiquei naquela coisa, gosto de agência, mas o mundo corporativo também tem o seu encanto, né? E quando eu estava no mundo corporativo, eu tinha algumas questões de entendimento das agências. Então, eu tinha 5, 6 agências para me atender, porque eu trabalhava em multinacional, como gerente de comunicação para a América Latina. Então, eu tinha gestão de assessoria de imprensa na Argentina, no Chile, na Colômbia, agência, equipe fora. Então, eu tinha que fazer gestão de todo mundo, gestão das equipes, passar briefing para todo mundo, passar a parte de identidade. Então, eu queria um lugar onde eu tivesse tudo único. Num único lugar. Então, depois desses 9 anos de empresa, eu falei, por que ninguém fez isso até hoje? Né? E aí, de uma dor que eu tinha, eu falei, por que não criar algo onde ninguém faz? Então, é onde a Cubo, ela hoje não é só uma agência, né? Nós hoje somos um hub, um ecossistema de verdade. Então, a gente atua no que muitos chamam de marketing 360, que é onde a gente atua do planejamento estratégico, toda execução de absolutamente tudo. Todo cliente precisa de tudo? Não. Então, a gente vai entender do negócio, vai entender exatamente do que precisa para te dar a melhor solução. E não é o que a gente oferece vai ser a melhor solução como as outras agências, né? Então, eu só faço isso, então é isso que eu vou te falar que é a melhor coisa. Como a gente tem muitos braços, inclusive de parceiros que a gente traz como especialistas, né? E aí a gente tem, o nosso diferencial ter um atendimento único, um ponto único focal.
Então, é onde você tem um briefing único, a identidade única. Você não precisa passar briefing, falar com 50 mil fornecedores, né? Você tem tudo num lugar só, bem alinhado. Então, desde a assessoria de imprensa, gestão de influencer, parte de toda de rede social, enfim. O marketing como um todo. E passando também por essa parte de jornalismo, né? Que hoje não deixa de ser um marketing corporativo de comunicação. Então, Sim. por isso que a gente fala do marketing e comunicação de modo geral. Quantos anos que tem a Cubo? Hoje a Cubo tem 7 anos. 6 anos e pouquinho, quase 7, que foi fundada. Eu abri a Cubo, eu ainda estava no mundo corporativo porque me pediam consultoria. Ah, quando você estava dentro dessa empresa, então, é que você já começaram a te procurar. Eu virei MEI. Entendi. E aí, para eu começar a prestar consultoria, eu abri um mês antes o CNPJ. E aí, eu acabei saindo e falei assim, não, agora eu vou cuidar disso. Não é fácil tomar decisões, né, de empreender, quando você já está há 10 anos no mundo corporativo, num cargo de gestor América Latina, né, com algumas outras coisas, mas você vai fazendo algumas mudanças. E hoje eu falo, foi a melhor decisão, né, de não voltar para outros caminhos, falar, não, é isso, porque às vezes dói, né? Sim. A gente não pode dizer que assim, é tudo lindo, maravilhoso. Sim, existem os momentos de que a gente fala, será que a gente está fazendo certo, né? E hoje eu falo que foi a melhor decisão, né? De tomar, de entender, de fazer o que gosta, né? Ter essa liberdade. Eu acho que hoje é poder ter essa liberdade e principalmente ter o que a gente consegue proporcionar para os clientes, os retornos que a gente faz, isso é muito gratificante também. Nossa, eu não sabia dessa parte, que você fez uma transição ali de carreira, mas que você manteve as duas ao mesmo... Não Por um transição, mês, né? Não chega a ser uma transição, você só mudou como você fazia, né? E aí decidiu empreender. O que te motivou a empreender naquele momento? Na verdade, não teve nenhuma motivação, foram demandas que vieram de eu querer, você dá consultoria? Não dou, mas posso dar. Então, assim, era uma possibilidade além. Por mais que eu já trabalhasse bastante, eu brinco que eu pagava IPTU em São Paulo, mas como eu cuidava de América Latina, eu viajava muito. Então, eu falava, não sei que horas eu vou ter tempo, né? Mas é isso, conseguia me organizar para isso. Mas essa questão de ver empreendedora, eu acho que já tinha antes um pouco. Porque com uns 16, 17 anos, tinha uma amiga minha da época de colégio que fez um curso de sabonete artesanal. E ela chegou e falou que fez o curso e me ensinou a fazer. E eu comecei a fazer o sabonete com o curso que ela fez. Eu sei que teve um Natal com 16, 17 anos que eu ganhei R$450, felizona, comprei um monte de roupa, porque na época R$450 era muito dinheiro. Então, assim, já tinha uma coisa de começar. E criei a marca, criei algumas coisas, chamava Empório do Banho na época. Então, bom nome esse, era hein? bom nome, né? Era um bom Deve nome. existir já hoje em dia. Muito bom. E aí, enfim, fazia algumas coisas assim. Depois, trabalhando no mundo corporativo, tive uma loja de capinha de celular que eu importava da China quando não existiam essas capinhas viralizadas aqui, logo que surgiu os smartphones. Então, vendia muito. E aí, fazia tudo em paralelo. E depois a gente começou a fazer personalizadas. Então, a gente tinha, ao mesmo tempo, as duas coisas. E minha irmã era sócia nessa época também, pra gente conseguir dar conta. Ela também tinha o negócio dela, eu o meu, e a gente trabalhando em empresas. E aí, essa veia empreendedora de querer ter coisas paralelas, o que te motivava a isso também? Era a questão de querer ganhar mais dinheiro? Você via oportunidade? Porque toda vez que eu recebo um empreendedor aqui, eu gosto de entender a mentalidade, sabe? Do que faz essas pessoas ter esse start do empreender, o que motivava? Nesse caso, nesses outros casos, era uma coisa assim, de gosto pessoal. Eu adorei aqueles sabonetes, eu adorava aquelas coisas de fazer algo artesanal, colorido, cheiroso, com formatos diferentes, meio formato da Lush, que era caríssimo, então eu conseguia vender num preço mais acessível, então era algo que era interessante, então era um gosto pessoal. E as capinhas a mesma coisa, porque tudo começou eu comprando um monte, quando chegou a, 30 capas, né, que importava da China, aí eu falei assim, não sei o que eu vou fazer com isso. Minha irmã, vende. Aí eu, tá, vamos vender então. E aí a gente abriu o Insta e começou a vender, então assim, teve já essa jornada de outras coisas, né? Então foi meio que o compartilhar algo que você gostava, que de repente as pessoas não tinham acesso, e levar aquilo para que mais pessoas pudessem
usufruir. Exato. A Era mais... facilidade, né? De ter algo que era diferente, que nem sempre as pessoas têm esse olhar nosso, essa percepção, mas que assim como eu gostava, muitas outras poderiam gostar. Nossa, muito legal. Não sabia dessa parte da história. Não sabia disso. Bem legal, porque assim, inspira, né? As pessoas acreditam que você precisa começar com uma coisa muito mirabolante. E começa dessas pequenas atitudes. E isso vai despertando essa vontade da gente poder crescer, de expandir. Quando você criou a empresa, na verdade, não essas primeiras, né? Sim. Que eu considero que A já foram... oficial Oficial. Você já tinha seu filho? Não. Não, ele veio depois. A minha empresa é meu primeiro filho. Eu falo que eu tenho 2 filhos. A minha agência, que tem 6 anos, né? 7 quase. E meu filho de 5. Então, foi meio que ao mesmo tempo, né? E é aquela coisa, não tem licença maternidade, não tem nada. Eu lembro que com 2 meses eu deixei ele em casa, fui para uma reunião vendo ele na babá eletrônica chorando. Você fala, não tem opção, né? É isso, eu decidi, eu escolhi, tenho outras formas, por mais que eu consiga me dedicar em outros momentos, né? É o que a gente opta. E quando você começou, você deve ter começado não com esse hub, você tinha já os braços. E como é que foi isso de você começar a trazer pessoas para o time? No começo era só você, depois você foi trazendo pela necessidade. Como é que foi essa transição? A gente sempre começa com a urgência, né? Sim. E no meu caso, como eu tinha contato com muita gente nesses 9 anos, já ter trabalhado em assessoria de imprensa, em agência, ter gestionado o fornecedor de todos esses leques. Então, o que eu fazia dentro da empresa, eu criei dentro da minha empresa para fazer para outras empresas, né? Então, comecei sozinha. E aí, chamei um designer. E eu criava conteúdo, porque eu era jornalista, eu já sabia o que fazia. E comecei focando primeiro na área de tecnologia, que era onde era meu segmento. E aí, tem até uma cliente nossa que brinca que eu comecei a prospectar as pessoas que eu já tinha trabalhado via LinkedIn. Foi a primeira parte, como que você vai buscar pessoas dentro da rede de contato. Então, com o que eu falo? Bom, há 9 anos eu falo de tecnologia, então são essas pessoas que eu vou buscar. E aí eu já consegui 3 clientes de tecnologia que já tinham trabalhado na empresa ou tinham aberto suas empresas. E eles brincavam que agora eles estavam rateando o meu centro de custo, só que na minha empresa agora. Sim. Então, já tinham trabalhado comigo, já conheciam. Então, foi assim que eu fui começando. Pelas pessoas que a gente começa a conversar. E que a gente se relaciona, né? Ao longo da nossa carreira. E aí, por isso que eu falo que o networking, a forma como você se relaciona é imprescindível. Entrar e sair dos lugares de portas abertas sempre, né? Porque hoje eu falo que hoje o meu chefe ainda é meu cliente. Dos meus clientes. Eu ia te perguntar exatamente isso, se você fazia algum serviço para ele. Para a empresa que ele trabalhava, ele vendeu a empresa, não. Mas para outras empresas que ele tem negócio, sim. Então, é a forma como você conduz, como você abre portas, como você se relaciona com as pessoas. Então, networking é muito importante. Então, você sempre viu essa importância desde o começo? Eu não tinha essa percepção dessa necessidade do porquê que isso era importante, né? Era uma coisa meio genuína de se relacionar, né? O que a gente fala muito, né? Do não seja interesseiro, seja interessado, interessante. E, de fato, querer ajudar o outro, né? E estar fazendo o seu trabalho da melhor forma possível sempre. Com a melhor entrega que você possa. Então, isso também traz muito, né? Então, dentro disso, eu acho que foi isso que fez com que as pessoas que eu fui me relacionando ao longo da jornada nas empresas, eu pudesse trazê-las de volta quando eu abri a minha empresa, né? Sim. Há 7 anos atrás, quando você começou, 6, 7, né? Acho que foi o começo do boom das redes sociais, certo? Tinham outras, já existiam, mas o Instagram tem mais tempo que isso, mas eu me lembro porque também foi quando eu comecei a usar mais ele. Então, você veio de uma agência que era de marketing, né? Uma empresa multinacional. Não, mas a sua, tô falando da sua mesmo, sim. a Cubo. A proposta dela era era uma agência do marketing tradicional e ela pega esse começo das redes sociais, né? E como que você... E hoje, o que eu tô percebendo, né? Nesse momento, quem tá assistindo agora tá assistindo em 2022 e a gente pegou, depois da pandemia, né? Toda essa mobilização que ficou
quase que impossível você não estar com uma presença digital. Qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de pessoa, seja eu empresa ou seja uma empresa grande. E aí veio aquele boom de um formato, colocaram a gente numa forma de marketing digital, e eu sou uma dessas pessoas que foi colocada numa forma, né? Que dá resultado, tem aqui as minhas plaquinhas, tem outra ali, as plaquinhas, né? Do marketing digital, dos faturamentos. Só que agora está tendo uma mudança no mercado, a gente voltar para o marketing mais tradicional. E a gente conversou sobre isso, né? Da gente voltar mais para o marketing mais orgânico. Eu queria que a gente começasse o papo do marketing, agora que você contou um pouquinho da trajetória, depois a gente vai costurando aí no meio, para a gente começar a falar do momento atual, né? Hoje, em 2022, quando a gente está fazendo, você percebe que está tendo essa retomada para o tradicional e saindo um pouco dessa loucura do marketing digital, dessa forma que colocaram, que na pandemia ficou muito evidente, que enlouqueceu muita gente, inclusive me enlouqueceu, né? E então, 90% das pessoas. Então eu fiquei bem enlouquecida, então eu estou desacelerando, voltando para o marketing tradicional e para a base, que é justamente o relacionamento, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse momento atual do marketing, que envolve marketing digital. É muito legal quando você fala dessa forma, né, que existe. Que eu brinco que lá quando tinha aquele feed em 2013, 2014 do Instagram, era tudo template, né? Ah, aquele feed lindo, maravilhoso, que era só template. As pessoas não querem ver aquilo. As pessoas em rede social, como o próprio nome diz, querem socializar. Então, a humanização é importante, né? Então, onde você precisa estar presente, é no que você falou, no relacionamento, é no network. Só que, fato as redes sociais estão aí, é uma forma onde a gente se relaciona, só que o como é diferente. Então, lá não dá para você falar com todo mundo. Você precisa entender quem é o público, de fato, que você quer conversar ali e falar de uma forma que seja assertiva para esse público que você quer conversar. Então, você vai falar com 3 públicos diferentes, 3 personas, né? Que a gente chama. Então, que são as pessoas, de fato, que façam sentido. Mais do que isso que você identifique, a gente fala que você começa a falar com muita gente e você perde, né? Porque você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. Sim. Então, não adianta a gente querer criar uma coisa para falar com todo mundo. Generaliza demais. Então, é algo que é importante você, de fato, falar com as pessoas que vão se relacionar com o seu produto, com o seu negócio, com o seu serviço, de uma forma genuína, né? Então, quanto mais você for você também, né? Porque não adianta. Quando a gente cria personagens, isso cai, isso vira fake, né? A gente vê muito isso com influencers que aconteceram, com o que hoje essa coisa que você falou das formas, né? As empresas também entenderam a trabalhar o marketing de influência, que não adianta você dar um roteiro e um script para um influencer. Ela precisa passar toda aquela essência dela, porque é isso que as pessoas que seguem ela querem ver, né? Então, para de fato uma marca se conectar, ela tem que trazer isso, né? Então, um outro ponto muito importante dentro de rede social e de modo geral na internet, a questão de presença digital que você falou, né? Não é só estar em uma rede social ou em outra. É a presença digital, de fato, de modo geral. Porque tem o quê? Uma semana que o Instagram deu um bug absurdo e que um monte de gente ficou desesperada, contas caíram, contas que ficaram suspensas. E tem gente que só coloca todos os seus esforços dentro de um único lugar. Sim. Então, é você construir a sua casa no terreno do vizinho. Total, né? É um terreno alugado, instável, incerto. Não é nem alugado, porque assim, você não está pagando para estar ali. Então, no momento que ele simplesmente entende que qualquer coisa que não gostei, você feriu alguma política que ele subentende, né? Isso pode acontecer lá ou em qualquer outra rede social. Ou alguma questão de hacker, algo nesse sentido. Então, estar numa presença digital onde você se comunica de uma forma inteira, né, em várias redes, é muito melhor, porque aí você não vai perdendo isso, né? Você vai colocando a sua impressão de uma forma mais orgânica, mais única e mais, querendo ou não só depositando num lugar só, né?
você vai conseguindo ir diversificando aí? Eu tenho percebido, né, percebi na pandemia, né, como as pessoas colocaram muito as suas apostas muito no Instagram e esqueceram de várias coisas importantes, como um bom site, que não precisa ser nada mirabolante para uma pessoa que está começando. Pode ser uma página estática simples, que tem plataformas até que fazem isso gratuitamente para começar. As pessoas esquecem até mesmo de escrever uma matéria ou então de fazer um conteúdo às vezes até tradicional. Vou até retomar coisas antigas que a gente fazia, que era o tal do folder. Porque por mais que a gente pense que a gente está super digital, ainda tem uma camada da população, dependendo do nicho que você trabalha, que eles, por exemplo, né, eu estava conversando até com o Rafa, né, que a gente está melhorando aqui o podcast, vamos colocar um QR Code na tela? E aí nem todos os celulares leem QR Code, e muitas vezes a pessoa está assistindo esse episódio no celular e não está assistindo numa tela de TV e com um celular que lê aquele QR Code, né? Então, da gente começar a pensar realmente no público, e hoje, né, até falando um pouquinho do Movie Flow, eu tenho um público de profissionais que eu dou a formação, que são mulheres muito mais velhas, e que mesmo com tudo isso que aconteceu, elas não se digitalizaram. Então, não adianta eu só ficar no digital e não entender a forma de comunicação. Então, até mesmo e-mail, que muita gente não pensa que é importante. Às vezes é uma parcela pequenininha, mas é uma parcela pequenininha que se você não fizer algo para aquela comunicação, você perde. Então, são detalhes que às vezes são simples de você ter ali, não precisa ser toda hora. E também outra coisa que as pessoas se enganam, eu preciso fazer todo dia. Eu já fui a neurótica do template, já fui a neurótica do todo dia, eu já fui a neurótica de que tem que estar sempre arrumada, bonita, impecável. Já fui com as regras. E eu enlouqueci. E aí, esse ano, desde março, eu parei e falei, chega. O que fez você começar? O que fez a Fernanda, hoje, né, atualmente, 5 anos atrás, começar com uma metodologia e falar dela nas redes sociais, mas sem conhecer a estratégia? Não tinha curso de rede social como tem hoje. Eu só era eu. Exatamente o que você falou. Então, eu voltei a ser eu, sem máscara, sem as formas. As pessoas querem ver, né? Total. E aí, eu consegui ter o mesmo resultado que eu tive um tempo atrás, que foi com muito tráfego pago, e consegui resgatar pessoas que estavam já de saco cheio de tanto ver propaganda minha na internet. Nossa, tava enchendo o saco mesmo aquilo tudo. Resgatei a minha base, que já era uma base grande, então eu já tinha uma base de clientes, só que eu sempre olhava pra fora. O novo, vem, mais gente, em vez de cuidar de quem eu já tinha. Né? Que é um erro muito comum, né? A gente quer muito... Vamos encher, vamos atrair gente nova, mas, poxa... E que seja... Né, hoje eu tenho uma base de quase 1.600, né, profissionais que se formaram na formação do Movie Flow. Mas eu ficava sempre pensando em atrair mais gente, né? Para aumentar o número de pessoas. Poxa, mas quanta gente eu vou deixando no caminho pelo fato de eu sempre focar no que tá fora e esquecer de olhar pro que tá dentro, né? Então, e lá atrás ele deu certo porque era de 10 em 10, cuidando muito bem de 10 em 10, de 10 em 10, que foi crescendo no 1 a 1. E de repente o digital as pessoas ficam na ilusão dos 50, dos 100, dos múltiplos 6 dígitos. E aí também não fazem conta, porque às vezes você acha que está faturando horrores, mas na verdade você está tendo um custo altíssimo, mensurável e não mensurável, que é o custo mensurável do quanto você gasta em dinheiro, mais do quanto você põe em risco a sua saúde para poder conquistar aquilo. Né? E aí vai virando uma bola de neve, né? Enfim. Você falou várias coisas aqui que dá até pra gente puxar ganchos, até como se fossem cases e casos que a gente foi passando. Você falou, por exemplo, da pandemia de um site básico, né? Teve uma loja de sapato que tinha 3 lojas que faturava muito em shopping. E aí, na pandemia, eles falaram, estamos fechados, desesperados, não sabiam o que fazer. E o dono não queria investir num site porque ele não tinha o estoque de cada loja, era o estoque de cada loja. Então, não tinha essa coisa de estar tudo integrado para subir num site e tudo mais. Sei que ele acabou fechando 2 lojas, não fez o site. Enfim, é a coisa do não estar pronto para isso, né? Então, eu falo que quando veio a pandemia, não é que a tecnologia é coisa do futuro, ela já era coisa do presente e do passado, né? Se você, naquele momento, não estava pronto para aquilo que a gente estava passando... Você já estava fadado a
estar numa crise e fechar, né? Que é Como o que muita aconteceu gente, né? Fechou. com muita gente, infelizmente. Principalmente quem não estava conectado na parte digital. E quando você fala, por exemplo, de voltar para algumas outras coisas, né? Tem um cliente que ele fazia algumas coisas focadas para algo de pessoas com 50 a mais. E aí, como que a gente fala com essas pessoas? Essas pessoas não estão num TikTok, elas não estão, ou estão numa parcela muito menor, ou no Instagram. Ah, mas de repente ela está no mercado, ela está na manicure. Se você tem um negócio local, se você consegue pensando em algumas outras coisas, numa loja ou numa cidade de interior, você tem um carro de som que funciona, você tem muitas coisas que a gente pensou em estratégias para esse cliente que ficavam em cidades minúsculas, né? Então, assim, onde a gente conseguia pensar em formas de fato de ter um alcance para esse público. Porque ele tinha lojas próprias e ele precisava que as pessoas chegassem até ele. E a forma de divulgação não era via digital. Sim. Então, a forma como você faz essa captação é de acordo com o tipo de pessoa que você quer atrair, né? Obviamente, as redes sociais hoje, elas estão crescendo, as pessoas com público e faixa etária estão cada vez mais ativos nas redes sociais. Falo isso que meu avô de 87 anos tem Instagram, então assim, por mais que não seja tão ativo, se movimenta, né? Consegue ver algumas coisas. Mas meus pais de 60 e poucos estão, então a gente começa a falar, não, já é uma geração hoje, né, dos 60 a mais, que não faz só tricô. Né, que já está mais ativo, que compra pela internet. Então, ela é um potencial de compra que a gente também não pode deixar de lado. Mas a gente também tem que entender outros canais de divulgação e outros canais onde a gente pode detectar eles ali para, de fato, fazer essa conversão. Né? Sim. Nossa, dá pra gente estender muito esse assunto, mas vamos pensar agora, Caroline, a gente ajudar o público que tá assistindo, que, aliás, deixa eu dar um recado que toda vez eu esqueço, né, Rafael Rodrigo? Se inscreve no canal, por favor, que vocês estão consumindo nosso conteúdo, que tá muito legal, aliás, a gente tá quase completando 1 ano de podcast. Se inscreve, comenta se você já tá gostando, curte, compartilha com alguém. A gente também tem o canal do Spotify, a gente também tem outros canais para você encontrar a gente no Instagram, para que a gente possa distribuir esse conteúdo de valor com mais pessoas. Afinal, essa é a finalidade do programa. Então, faz isso aí agora. Só para pegar o gancho. Muito bom. Então, vamos pensar assim. Primeiro, para a gente começar a fazer essa tecla SAP do Marketês, que, aliás, eu não sei se eu falei certo lá no começo. O livro está para sair, é isso, né? Está para sair ainda. Quanto tempo você acha? Acredito que até o fim do ano ele já está aí. Muito bem. Então vamos nas revisões finais aí ainda. Ótimo. Então, olha, gente, em breve ela vai lançar a tecla SAP do Marketês, que eu achei esse nome fantástico, é incrível, porque até hoje muita gente não sabe, né, as coisas básicas. E do Marketês, nem do marketing digital. E eu estava até conversando, acho que foi com o próprio Rafael sobre isso, né? Que a gente sempre troca muita ideia e as pessoas que são as grandes referências disso no mercado digital, eles já fizeram essa parte básica, agora eles estão num nível, às vezes, pegando aquele público que eles já têm e avançando o conteúdo. E eu não sei se é uma sensação, se é uma percepção, mas parece que as pessoas não estão mais falando do básico. Só que tem muita gente que ainda não sabe o básico do básico. Então, vamos trazer alguns termos que as pessoas precisam conhecer para iniciar? E de repente pode ser um spoiler, né? Então, vamos começar. O que é marketing? Pela sua definição. Marketing, na minha definição mais básica, é tudo o que divulga o seu produto ou seu serviço. Ponto. É a forma como vai se divulgar. Esse é o marketing. Então, a tecla SAP do marketing é essa, para começar. Né? Eu acho que é a forma como você vai divulgar. Isso é a premissa, nesse caso, de como as pessoas precisam começar a entender. E é muito legal quando você fala como as pessoas já estão num nível mais difícil, né? Começa a falar um monte de palavras difíceis e aí as pessoas começam a não entender. E o tecla SAP é exatamente isso, porque quando eu ia falar com o meu chefe, eu brincava e falava assim, não, porque isso quer dizer isso. Porque eu falava com as agências e já traduzia a tecla SAP. Então, porque nem todo mundo, dentro das empresas, vão falar
de marketing para marketing, né? E aí foi isso que eu entendi quando eu fui atender as empresas. Então, é exatamente por isso que eu aprendi a tecla SAP, para ir exatamente simplificando isso. Então, uma coisa que eu acho ótima é quando falam, porque é LP. As pessoas falam, o que é LP? Disco de vinil? Boa. Não, a landing page. Continua Muito mesmo, muito menos. O formulário de contato. Tá. Você fala assim, não, porque eu acho que você precisa de uma LP. Você começa a falar, a pessoa fala assim, não preciso. Não. Um formulário de contato. Eu preciso. Então, às vezes, você está deixando mais dinheiro na mesa por falar difícil. Então, assim, não que a gente não precise falar o marketês, até eu falo que existe o marketês, o juridiquês, o tecniquês, o mediquês, mas você fala entre os seus semelhantes, né? Quando o médico vai falar com você, não adianta ele falar a anamnese, não sei o quê. Ele precisa falar de uma forma que você entenda o que você tem, o que você precisa tomar, enfim. A mesma coisa no marketing. O que você precisa fazer? Você precisa de um formulário de contato para atrair seus leads. O que é lead? Para atrair pessoas que façam sentido e que sejam potenciais compradores do seu produto. Lead é isso. Então, assim, já vamos na tecla SAP de mais um aqui. Lead é quando... vocês devem ter escutado muito já esses termos também. Lead é quando a gente consegue trazer uma potencial pessoa para comprar o seu produto. Então, é isso que a gente faz, né? Dentro do formulário de contato, a gente traz pessoas que possam se interessar por seu produto para comprar. Nossa, me veio uma questão. Eu tenho uma mentoria, né? Deixa eu até contar como vai ter muita gente do seu público, né? Eu também vou fazer a tecla SAP do que a Fernanda faz, para você que aí é fã da Caru e muita gente que vai vir até, porque a gente justamente quer pegar empreendedores, né? Por que eu criei esse podcast? Eu tenho uma metodologia que se chama Move Flow, que é uma metodologia que trabalha o corpo de forma integrada, que é super gostosa, que usa bolinhas, que aliás eu vou aproveitar o momento para falar das bolinhas e você vai ganhar dessa vez, Carol! Então, essa sacolinha com as bolinhas mágicas do Move Flow, que são essas bolinhas texturizadas. Todas essas. E elas estimulam o nosso corpo numa camada que outras metodologias elas não estimulam. Então, o que tem de diferente? Quando você faz um exercício, normalmente o professor fala assim, vamos trabalhar o músculo tal, ou então vamos trabalhar a força, vamos trabalhar a resistência, ou vamos trabalhar o alongamento. Então, o que essa bolinha ela ajuda muito? Além de fazer tudo isso, ela trabalha o corpo numa flexibilidade maior e que vai também trabalhar força, resistência, vai trabalhar várias habilidades, mas com uma pegada diferente, porque eu uso música, então fica uma aula mais gostosinha, o jeito que eu conduzo é diferente, essa bola vai fazendo como se fosse uma automassagem pelo corpo, a gente consegue usar ela para melhorar a postura, melhorar a respiração, e hoje, né, até o que a gente faz, essa questão da gente enlouquecer, o método ele surgiu muito por isso, porque ele é a minha paz em meio ao meu caos. Eu sempre fui muito workaholic e o digital me deixou muito mais louca do que eu já era, né? Porque eu gosto do que eu faço e eu sempre procuro formas para poder expandir o que eu faço, que são os benefícios de usar essa bola. E a bola veio para justamente eu ter aquele meu momento de autocuidado, que eu posso fazer 5 minutos, posso fazer 10, 20, 30, tem dias que eu tenho 1 hora. E essa metodologia surgiu porque eu tinha muitas dores. Muitas, Carol. Muitas dores nas costas, da época da dança. Eu venho do Pilates. O Pilates ele é muito legal, ele já tem essa fama de melhorar a postura e tudo mais, mas a bola trabalha uma camada, que é a fáscia. Então, tudo isso que eu falei gera pelo estímulo da fáscia. E aí, o que é fáscia? Quando a gente tem na nossa pele aqui essa mobilidade entre a pele e o músculo, essa parte que mexe, é a nossa fáscia. E às vezes essa região aqui está grudada e isso que faz a gente sentir dor nas costas, isso que faz a gente ficar muito sensível com alguns movimentos, até algumas doenças a gente sabe que são impressas na fáscia. Hoje estão associando muito com depressão, quando você está com essa região mais rígida e você está numa posição que você fica numa postura ruim, ainda mais a gente fica muito computador, celular, isso também é um dos fatores que se você melhorar a mobilidade usando acessórios como esse, você melhora essas condições. Então, é um método inovador e se você quiser conhecer, basta você entrar no moveflow.com.br e a gente tem uma plataforma que se chama Moveflow 1% todo dia para você conhecer, comprar a sua bola e fazer em qualquer lugar. Então, vou te mostrar um jeito de você fazer agora. Eu tenho muito, eu tenho 4 tipos, 4 exato.
E aí, gente, você que trabalha no escritório, você que é aí do empreendedorismo, eu sei que você passa muito tempo sentado, e aí você pode fazer, às vezes, uma aula sentado mesmo, numa pausa, com qualquer roupa que você tiver. É legal você fazer com uma roupa confortável, mas não tem desculpa para você não se mexer. Essa é a premissa, né? Por isso que é Move Flow 1% todo dia, que aí você pode fazer um pouquinho, ter as suas doses diárias de autocuidado. E aí, se você quiser experimentar, Carol, coloca a bolinha azul nas suas costas. A gente tem vários tamanhos, porque dependendo do seu corpo, do jeito que você vai usar, na plataforma a gente tem aula que usa um pouquinho cada bolinha, mas você pode trabalhar, por exemplo, com a bolinha nas costas e fazer alguns momentos que você para, que você respira. Muita gente incentiva, né? A gente que trabalha muito. Depois a gente vai combinar uma aula, eu também vou te dar o acesso da plataforma para você fazer. E a gente pode levar a respiração para a região, só da gente fazer uma pausa, colocar a musiquinha, respirar na bolinha, fazer alguns movimentos com a coluna, mexer em algumas direções. E aí tem as aulas da plataforma que são curtas, de 10, 20, 30 minutos, que aí as pessoas podem fazer em qualquer lugar. Então é bem, bem bacana. E tem um código de desconto, FEFLOW, 10%, vai lá no site do MoveFlow que você consegue adquirir com esse desconto. Pronto, mais um momento nossa divulgação para ajudar você, empreendedor, a ter uma coluna saudável, senão você vai surtar, para ter um corpo que se mexe, que senão você vai ficar muito louco. E eu tô falando tudo isso, dei toda essa volta para falar que eu tenho uma mentoria, que é uma mentoria que é voltada para profissionais da área da saúde, empreendedoras. Muitas são profissionais que eu formo, então tem essa plataforma que é para você que quer praticar. E eu também dou formação para profissionais, para educadores físicos, fisioterapeutas. E aí eu tenho uma mentoria, que até foi incentivada pelo Joel, né, o nosso mentor em comum, que foi onde a gente se conheceu. E eu guio essas mulheres que querem empreender na área, porque elas me veem como uma referência, a elas trilharem o mesmo caminho. E aí eu vou ensinando para elas todo esse processo de gestão, do marketing, de fazer formulário, enfim, de ter o site, de como usar a rede social, ter todos esses pontos de contato. E uma das minhas mentoradas em específico, ela trabalha com o público C e D. A maioria trabalha com o público AB, né? Mas ela trabalha com C e D. E é muito bacana porque ela falou assim... vocês têm que colocar no formulário de vocês de pós-evento, porque eu incentivo muito elas a fazerem evento, de lançamento e tal, e pedir ali na última questão para a pessoa deixar um feedback. Ela falou assim, o que é feedback? Ela me perguntou, e aí é uma coisa que pra gente, né, nesse marketês, não é do marketês propriamente, mas é algo mais... Eu não sei, eu já ia usar outra palavra que é complexa. Business, por exemplo. Não... Né? Então, o feedback nada mais é do que você pedir uma crítica, o que você achou, o que você sentiu, enfim. E ela me perguntou isso, eu falei, caramba, olha onde vai, né? Ele falou, meus alunos não vão saber o que é feedback. Como que eu pergunto o que é feedback? E aí, pra gente, são palavras que são tão comuns, e ela é uma das minhas mentoradas, que ela sempre pergunta, o que é lead? O que é isso? Ela pergunta tudo, porque ela não sabe, e o público que ela trabalha também não sabe, mas ela é uma super empreendedora. É ótimo porque ela também faz o seu olhar virar, né? Exato. Porque exatamente isso, né? Outro dia, pegando esse mesmo gancho, eu estava falando com uma outra pessoa que é jornalista, e falando, e porque aí a gente tem que fazer agora uma NPS, aí depois ela veio assim, o que é NPS? Que é uma pesquisa, né? O NPS, que é onde você consegue promover e ver aí o quanto que as pessoas estão... possivelmente elas podem te indicar, recomendar ou não, né? Então, para você ter um termômetro, digamos assim, do quanto é a questão de satisfação. Então, o NPS é outra coisa que as pessoas acabam não entendendo. Eu mesma não sabia essa explicação que você falou. Eu expliquei de um jeito muito mais complexo para as minhas mentoradas. Termômetro de satisfação. Isso fui eu que inventei. Muito bom. No meu resumo, inventei no sentido assim, no meu Tecla SAP, tá assim, Fê, eu tenho um curso, né, o Marketing para Empreendedores, que a gente está produzindo. Só que eu criei um glossário. Eu acho que eu vou disponibilizar ele no ateclasap.com.br e aí o pessoal pode dar uma olhada lá. teclasap.com.br, que você vai dar um desconto pra gente? Não, eu vou dar o glossário. Você vai dar o glossário pro pessoal que tá assistindo? É. Pô, só?
Caramba! Isso é muita coisa. Então, gente, ó, entra lá, teclasap.com.br. Vocês vão ganhar um glossário, que vai ser essa tecla SAP do marquetês, que já tem algumas palavras que são... Já tá de A a Z, e aí eu vou Uau! colocando... Sempre vou incluindo algumas outras. É o glossário de A a Z do marquetês. É como Isso. se fosse uma prévia do curso e também do livro. Na verdade, são as palavras mais difíceis. Então, você vai achar o NPS, você vai achar tá. o lead, você vai achar... Gente, isso é fantástico. CPC. Sabe o que é CPC? O custo por clique Nossa de ads. Senhora, Sabe o não. que é ads? Anúncio. Então, assim, Caraca! toda essa tecla SAP a gente coloca lá nesse PDF que eu Não, vou gente, disponibilizar. eu vou compartilhar com todos os meus alunos, isso com as minhas mentoradas todas. Meu, incrível. E isso, você já tinha disponível isso gratuitamente? Ou ainda não? Eu vou colocar lá. Ah, então tá bom. Então, quando você estiver assistindo esse episódio, você entra, Já vai estar. né? Já vai estar lá. Meu, vai ser incrível. Incrível. Aí, no livro, você pega esses termos, mas aí você vai devagar mais por eles, explicando de uma forma mais... O livro, ele nasceu da ideia da minha coluna na Revista Exame, né? Porque a Revista Exame é exatamente desmistificando essa linguagem do marketing, porque todo mundo fala num nível de consciência muito grande. E aí eu volto exatamente para isso, né? De falar de uma forma mais simples, mais fácil. Então, dentro disso, o que eu vou fazer dentro do livro é aprofundar mais o que eu tenho nos meus artigos. Então, em cada um dos temas que a gente vai colocando. Então, a forma de como você faz um atendimento ao seu cliente, a forma como... o primeiro artigo é a tecla SAP do marquetês. Então, Sim. por isso que virou o nome do livro e virou agora esse jargão. E aí, as pessoas que me conhecem falam, não tinha como ser outro nome, porque você fala muito a tecla SAP, porque a gente vê aquela cara de interrogação de todo mundo quando você começa a falar de um monte de coisa, né? A minha mãe brinca muito, porque o briefing, o budget, o não sei o quê, e aí ela falava assim... Tendo nada do que você está falando, né? Então, isso vem muito também, né? Assim como essa sua cliente, dentro de casa a gente também tem esse olhar. Não, e não só o que é, mas muita gente não fala inglês. Exato. Então, muita gente não sabe nem pronunciar essas palavras. E isso gera um distanciamento muito grande. Eu conheço muitas pessoas, inclusive essa mentorada mesmo, ela é uma que ela fala, não sei falar assim bonito que nem vocês. Né? Ela lida muito bem com isso, mas muita gente nem chegaria no ponto de perguntar. Ela está perguntando. Muita gente não perguntaria por medo, por vergonha. Às vezes você está dentro de um cliente, você começa a fazer uma apresentação e é natural da gente que é da área ir falando os termos técnicos. Sim. Só que aí você vê o cliente anotando uma palavra. De repente, ele já estava anotando outra. De repente, aquilo tudo já não faz mais sentido. O inbound marketing, o outbound, o não sei o quê. E aí ele começa a falar assim, nada disso é para mim, eu só preciso vender mais. Entendeu? Exato. Então, vamos simplificar de um jeito que, assim, para você vender mais, a nossa sugestão é você fazer isso, isso e isso, dessa forma. Então, é o simplificar, né? Sim. Tem uma coisa que o Joel fala pra gente. A gente se conheceu, até pra vocês saberem, o Joel ele tem alguns grupos de mentoria agora que ele não vai fazer mais, então a gente teve essa oportunidade de estar com ele em mentorias presenciais, que teve um acompanhamento longo dele. E aí ele fazia algumas imersões que era justamente voltado para empreendedores. E ele ensinava muita coisa da parte de gestão, de vendas, com convidados. Ele trazia toda a experiência dele. E tem uma frase que ele me falou, que aliás ele falou no curso, né, do EAP, que foi quando a gente se conheceu, que me marcou muito, que é Einstein vendendo para macaco. A mania que as pessoas têm por elas serem especialistas em alguns assuntos e quererem ser Einstein vendendo para macaco, e não macaco vendendo para macaco. O que ele quer dizer com isso? Pessoas que, às vezes, estão num nível de complexidade do que você fala tão grande, que você se distancia, porque, às vezes, o macaco só quer comprar a banana. Ele não quer nada mais além disso, que é o que você falou. Meu cliente chega lá em mim e ele só quer saber como ele vende mais usando o marketing. Ele não quer saber o que são esses termos, ele só quer saber como vender. Só que se eu não souber fazer a minha proposta para ele de uma forma que ele entenda, como que eu vou vender? Como é que ele vai confiar em mim? Tem que ser claro para ele. Tem que ser claro para ele, né? E aqui, por exemplo, você falou, porque eu vejo que eu via que os meus clientes anotavam, que nem o NPS. Para mim,
eu entendo desses termos, né? Porque eu estou inserida no mesmo ambiente, mas eu nunca tinha pensado em explicar o que era NPS dessa forma. Até porque o NPS, a tradução dele é uma tradução que exige uma pronúncia. Eu mesma não lembro qual que é a tradução do N, do P e do S. Eu só falo, Então, já é uma frase muito longa, é uma pesquisa, Tanto né? que na minha palestra, o NPS, ele é um termômetro. Maravilhoso. Porque é onde eu vou mostrar a medição. Então, assim, de 0 a 6, você tem pessoas que não são promotores, são detratores da sua marca. De 6 a 8, você tem os neutros. Então, assim, é isso, né? É legal até a gente falar disso para o pessoal saber, né? Dá um exemplo de termômetro. Sabe quando alguém entra em contato para vender alguma coisa para você e sempre pede assim, você pode ficar na linha para responder a pesquisa? Isso daí que é o NPS. E aí todas as empresas, principalmente as grandes, elas têm o hábito de colocar esse de 0 a 10, porque aí você tem um termômetro de medição geral. E foi algo também que eu aprendi com o Joel, até porque quando eu fui entrar na mentoria dele, ele tinha uma aplicação e tinham vários termômetros com algumas perguntas e toda vez que ele terminava um evento, tinha um termômetro desse. Sempre essa pergunta ela tinha. E se você for reparar em todas as pesquisas que você já respondeu, provavelmente tinha essa pergunta. Porque é meio que um termômetro mundial. Sim. Então, as boas empresas têm um índice alto, né? Que a gente considera acima de 8, quando é um índice bom. Né? 8, 9, 10. Pô, se não tiver acima de 8, 9, não tiver nessa base, o que eu posso fazer para chegar nisso? Ouvir meu cliente, conversar com ele, ter o feedback, o comentário dele sobre aquele produto, serviço e melhorar para o próximo. Então, se você mensura, é muito mais fácil de você melhorar. Se você não mensura, né? Sabe uma coisa que é importantíssima do NPS? Porque as pessoas falam, já vendi, né? Já vendi, ele já foi embora, já acabou, né? Já encerrou esse ciclo. As pessoas não entendem, às vezes não pensam numa recompra. E aonde a gente perde dinheiro muito grande é quando a gente não pensa no cliente que está dentro da sua base. A gente está muito preocupado em ir atrás de novos clientes e não em reter. Quando a gente faz uma pesquisa dentro para você entender a percepção do seu cliente, ver como ele está satisfeito, o que você tem de pontos de melhoria para fazer, você consegue reter ele. Né? Se não é aquela coisa. Se você quer só ganhar no dia a dia, é o ganha-pão, né? Que a gente fala, você vai correr todo dia atrás de novos clientes. Agora, se você tem, igual você falou, a sua base de mais de 1.000 pessoas, e você retém ela, você consegue ir crescendo. Né? Você vai colocando, você tem 1.000 agora, mas daqui a pouco entra mais 20, com 20, já vira 1.100. E é assim que a gente vai crescendo a sua base, né? Existe até uma pesquisa que fala que hoje custa mais você ir atrás de um novo cliente do que você reter os que você tem. 6 vezes mais. Eu sei bem. Então, já existem até... No meu último artigo, inclusive, da semana passada, da Exame, eu falo exatamente disso. Mas tem uma pesquisa da Harvard falando de até 10 vezes. Uau! Que a gente usava muito o de 6 vezes. E aí, nesse artigo, eu já usei com fundamentação a pesquisa da Harvard, falando de 10 vezes. Então, você fala, são 10 vezes mais esforços que eu estou fazendo para nadar e morre na praia, né? Porque aí acaba. Exato. Acabam ciclos, ao invés de você ter uma coisa contínua e crescendo junto. E aí as pessoas, quando elas procuram informação do como vender mais, elas ficam só preocupadas em captação, né? Das novas pessoas. Sim. E esquecem dessa retenção, dessa fidelização. Na minha área da saúde, é muito comum, como eu tenho a formação, aí tem a mentoria, os profissionais da educação física e fisioterapeutas, tem outros terapeutas também, eles ficam esperando muito cair no colo. E como a gente vende algo que resolve uma dor, por exemplo, o MoveFlow é algo que é muito... Ele é manutenção da saúde, mas o que pega mais é a dor. Eu tô com dor na minha lombar. O que melhora a minha dor na lombar? Deixa eu procurar. Aí ela encontra. Né? Ela vai procurar na região dela, porque normalmente é mais fácil você fazer onde está perto, né? Esse tipo de serviço, perto da sua casa. Encontrei lá o MoveFlow para fazer nesse estúdio, nessa clínica de fisioterapia. Aí o profissional tá lá com uma coisa nova, e o MoveFlow, por ser novo, ele chama muita atenção, porque é algo que tem a bolinha, é gostoso, você sente resultado na primeira aula.
Aí a pessoa, normalmente, ela melhora daquela dor dela rápido e aí o profissional não consegue manter, porque ele não consegue passar a importância de reter aquela pessoa, né, para não reincidir. Ela resolve o problema, mas sem fazer ela se conscientizar que se ela não continuar cuidando, aquele problema vai voltar. É um tratamento, né? É um tratamento e é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça: atividade física, autocuidado, é para sempre. Mas se eu não tenho um profissional que sabe fazer isso, né, ele não consegue reter as pessoas. E isso em todas as áreas. A gente aprendeu muito, e a pandemia, com tanta coisa, informação, diferente de conhecimento online e gratuito, se ensinou muito a vender, mas pouca gente ensinou como reter qualquer tipo de produto, serviço. E eu não sei, putz, eu escuto tanto podcast, eu não lembro em qual podcast que eu escutei sobre isso, que tem, eles estão fazendo uma pesquisa agora no mercado. Eu acho que foi lá no Epicentro que a gente escutou isso, se não me engano, que a gente estava num evento juntas recentemente. Alguém que palestrou falou sobre isso, que está sendo feita uma pesquisa. Acho que foi o cara da V4, que falou de vendas. Não sei se você se lembra. Ele falou que os mercados estão fazendo a pesquisa para saber, como é uma coisa muito rápida, eu vou lá e quero comprar um salgadinho e um refrigerante. Tá, de quanto em quanto tempo essa pessoa vai de novo no mercado e como eu posso melhorar a disposição dos meus produtos nas gôndolas para já ter o associativo? Tipo, eu já sei que as pessoas sempre compram salgadinho com refrigerante. E se eu colocar do lado, mudar a disposição, em vez de ser só aquelas prateleiras todas iguais, e macarrão? Eu vou não é na mesma prateleira do queijo ralado. Mas se eu coloco o queijo ralado ali do lado do macarrão, aquilo já vai ser uma venda associativa. Porque o que a pessoa quer no mercado? Rapidez. Velocidade, praticidade. E você já ouviu falar da venda casada da cerveja com a fralda? Hã? É. Cerveja com a Com fralda? a fralda descartável. Porque Como assim? foi feito há muitos anos uma pesquisa nos Estados Unidos, porque eles erraram, parece. A pesquisa era mais ou menos assim: o cara errou no mercado e colocou fralda junto com a cerveja e vendeu horrores. E aí entendeu-se que era à noite, o cara novo, um negócio assim. Entendeu-se que quem sai à noite para comprar fralda é o marido. E aí, a hora que ele tá pegando pacote de fralda, ele pega o negócio de cerveja. Então, assim, a venda casada não é só do macarrão com o molho de tomate, a cerveja com a fralda descartável também. Gente, Entendeu? eu não conhecia isso. Faz todo sentido, né? O pai tá lá, pé da vida que saiu pra comprar fralda. Eu Hoje em mereço dia uma não sei. cerveja. Hoje em dia eu não sei se isso tem funcionado e tudo mais. Isso, de fato, era algo que por muito tempo se perdurou. Então, assim, análise do comportamento do consumidor. Isso é muito importante, né? Da gente sempre ter a análise do comportamento. Então, assim, por onde andam, como vivem, como se relacionam, sabe? Aquela coisa de você, de fato, entender onde eles estão, como se comunicam, o que fazem e hábitos de consumo. Né? Então, o que você falou do salgadinho com o refrigerante é isso. Né? Então, às vezes, até esse profissional, ele é um excelente profissional técnico, né? Que faz e tudo que você tinha comentado. Mas ele não é um bom vendedor, ele não é bom de explicar o método, ele é bom executor. Ele executa, ele tira a dor, as pessoas veem eficiência no que ele precisa. Mas ele não é aquele cara que pega na dor, na fala, que te dá aquele gatilho, que fala assim, nossa, realmente eu preciso disso. Aquela coisa de, você vai no médico e ele fala assim, se você não parar de comer açúcar, a sua diabetes, você vai ficar cego, vai acontecer vários outros tipos de problemas, sabe? Que vai te acarretando, que vai te conscientizando. É uma conscientização através da dor. Exato. É o gerar consciência no cliente do porquê que você é importante, do porquê que ele deve escolher sempre você e não o vizinho. Sim. E até mesmo gerar consciência e ser honesto de quando aquele cliente não é mais para você. Porque muita gente também, com essa coisa do querer sempre mais, às vezes acaba passando por cima de um momento atual, de entender o cliente.
desde sempre, quando eu montei meus primeiros negócios, eu sempre procurei entender o momento atual da pessoa para saber se o que eu estava oferecendo, independente se era um produto ou serviço, se aquilo realmente vinha de encontro com o que aquela pessoa precisava. E já várias vezes passei assim de bandeja uma indicação para a pessoa: olha, eu acredito que isso que você quer agora, você vai encontrar com esse outro profissional. Mesmo sabendo que eu ia perder aquele cliente. Eu Mas já não é mandei perder, né? e não é perder, porque todas essas pessoas me indicaram para outras pessoas. Então, hoje eu não faço mais com a Fernanda, na época quando eu tinha estúdio, né? Hoje eu não tenho mais estúdio com porta aberta, que o foco são os cursos, as mentorias, mas eu indicava, olha, vai fazer com esse personal ou então com esse profissional, porque ele vai te atender melhor do que eu. E aquela pessoa me trazia um monte de gente, porque justamente eu fui honesta, né, com ele. Então, também, a gente que vem de serviço, né, da gente também entender o que cada um quer, precisa naquela hora e ser muito honesto. Atendo você ou não atendo? Para não ficar uma coisa de empurrar para as pessoas. E sabe que com o marketing digital aconteceu muito isso. Às vezes, por você aprender a usar a comunicação de uma forma tão persuasiva, você acaba, muitas vezes, conduzindo a conversa de um jeito que você até seduz e a pessoa compra, e aí depois você fala, putz, a pessoa dá um trabalho pra você, você não qualifica aquela pessoa direito, você não entende o momento atual da pessoa direito, e aí a pessoa entra, você ganhou o dinheiro, mas aquela pessoa não compra de novo de você. Mas sabe o que é pior que isso? Dela não comprar de novo? Ela falar mal, ela sair frustrada, ela ter uma expectativa de algo. Não é o não comprar de novo. Ela fala mal mesmo. É o Né? detrator do NPS aí. Exato. Que é a pessoa que... O boca a boca funciona tanto pro bem quanto pro mal. Aliás, ele funciona mais no mal, né? Porque quando você vai falar bem de alguma coisa, você realmente tá validando para você dar o seu selo ali, né, de validação. O negócio tem que ter sido muito legal para você. Agora, o negócio foi ruim para você, aquela marca, aquela pessoa, aquela empresa. Então, tem que ter uma sensibilidade realmente de vender. E é por isso que quando eu falo das redes sociais, não queira falar com todo mundo. Fala exatamente com o seu público, porque ali você já vai estruturando exatamente isso. Porque você não vai querer vender para todo mundo. Então, não tem por que você falar com todo mundo. Já Total. começa ali. Total. Que outras palavras você acha importante da gente compartilhar com o pessoal? Coisas que você sempre vê que o pessoal fica... Você falou uma palavra que é bem comum, o inbound. O inbound... O que é o inbound marketing? Que é uma coisa que a gente escuta muito falar. Ele já vai para um nível mais complexo, né? De estruturação, de fundamentação do todo, né? Quando a gente vai falar de inbound marketing de modo geral, é quando a gente já começa a pensar na campanha estruturada, a forma de criação de conteúdos, junto com o funil de vendas, com campanhas, né? O formulário de contato, a atração. Então, toda a forma que a gente vai fazendo de inbound para ir nutrindo o seu funil. Né? Então, tem um funil de vendas onde a gente vai colocando, através disso a gente vai conseguindo, por processo do inbound. Né? E aí tem outra coisa. O que é o tal do funil de vendas, então? Acho que vem antes do inbound, né? A pessoa sabe o que é funil. É um pouco de tudo que a gente já falou, mas tem uma estrutura. E marketing junto aqui. Misturamos tudo. Mas porque né? Querendo ou não, eu falo que o papel de vendas, ele começa quando o marketing entrega o lead qualificado. Boa. Então, porque existe muito aquela coisa de quem é a culpa quando não fecha. Depende. Se o lead que trouxe não tá bom, a culpa é do marketing. Agora, se o lead tá qualificado, tá dentro do que você pediu, aí a culpa é de vendas. Então, assim, não existe uma meia culpa. Existe a culpa inteira, de um lado ou de outro. Então, se tá segmentado, 880, né? A gente consegue ir estruturando nisso, de quem é a culpa quando não se converte. A gente poderia dizer que o marketing, a venda, é como se fosse, pensando numa analogia de um jogo de futebol. O marketing é o que faz ali o passe, o drible, faz todo aquele meio de campo e o vendedor vai lá e bate pro gol. Ele dá o passe pro gol. O marketing coloca ali, ó, só para chutar, entendeu? Mas é isso que ele tem que fazer. Ele tem que te trazer todas as informações, ele tem que te trazer... Olha, essa pessoa quer vender, essa pessoa quer comprar, ela tem esse potencial e é isso. Agora vai lá e marca o gol. Marca Entendi.
É isso. Então, se não marcou o gol, a culpa é da venda. Se não tá passando, se o meio de campo tá esquisito, a pessoa tá chegando muito fria, né? Que a gente chama, quando a pessoa, o lead, chega frio, é porque ele tá com pouca consciência, né? Se chega para comprar Ele não sem tá consciência, qualificado. não tá qualificado. Que isso também é um erro muito grande. As pessoas fazerem a oferta certa para a pessoa certa no momento errado. Tem muito disso também. Eu já fiz muito isso. Quem nunca? Eu já fiz muito isso, Quem muito. nunca? Como já peguei a oferta certa no momento certo. Quer dizer, na verdade, peguei a pessoa certa no momento certo, mas com a oferta errada também acontece. Oferta é a venda, é a estrutura da. Não é a venda, tá, gente? Falei errado. A oferta é como se fosse O serviço, o serviço que você estruturou. Vamos dar um exemplo. Eu vou vender a bolinha, né? Só que a minha oferta hoje é vender a bolinha com o MoveFlow 1% todo dia. Eu posso vender só a bolinha, eu posso vender a bolinha com o MoveFlow 1%. Eu posso vender a bolinha com o MoveFlow 1%, que é a plataforma digital, e vender com mais uma experiência presencial. Aí isso configura a oferta, né? Só para... É que aí eu também já fui, né, eu deixo no complexo, que pode ser simples. Então, a gente estava falando, o que é funil? Então, dentro desse funil, vamos lá. A gente pode ir falando como se fosse um passo a passo? Uhum. Tá, então a gente está nas redes sociais, tá bom? Ali dentro das redes sociais, você começa a se comunicar com as pessoas ali. Aí a pessoa te chama num inbox. Ela já começa a vir numa interação. Então, ela já é um potencial. Você já começa a poder nutrir ela ali dentro, né? Ela já pode entrar no seu funil. Então, só que ela entra aqui em cima, porque assim, ela teve um mínimo de interação com você, tá? Ela não tá ainda no nível que ela quer comprar. Ela quer entender mais o que é fácil, entendeu? Mas você fala assim, bom, se entendeu, ela tem uma dor, se entender, se ela tem interesse, alguma coisa motivou, mas você ainda não sabe o que é. Mas conforme você vai conversando, entendendo, fazendo essa comunicação, e é o que eu falo muito, né? Por exemplo, no inbox e no comentário, a gente chama isso de saque digital. E aí, o saque digital, na agência, a gente usa a sigla do saque para seja atencioso com o seu cliente. Porque se ele não é seu cliente ainda, ele tem um potencial grande de ser. Porque se ele chegou ao ponto de falar com você, de interagir com você, alguma coisa ele quer, né? Então, você não vai falar com alguém, ou com uma marca, ou com uma empresa, se você não quer se relacionar com ela, mesmo que você ainda não tenha esse nível de consciência, porque normalmente as pessoas não têm, elas só estão querendo despertar curiosidade ou entender um pouco mais para ver se faz sentido ou não para ela. Então, ali é onde você vai começando a criar o seu funil, porque no funil você pode encher um monte ali em cima, mas daí você vai afunilando para ir de fato quem que vai colocando e entendendo. Então, ali no comentário no inbox é um lugar que está aberto para todo mundo. Já quando você cria, por exemplo, um formulário de contato onde você coloca um e-book para a pessoa baixar. Lá a pessoa precisa preencher um formulário de contato. Então, para a pessoa dar os dados dela ali, dentro de um formulário de contato para pegar um conteúdo sobre face ou para um tipo de movimento, ela já está no nível de consciência maior. Ela já está no nível de interesse maior. E aí ela já desce mais um pouquinho. Então, aqui ela já não está mais no topo do funil, ela já vai mais para o meio do funil. A partir do momento que ela começa a se comunicar ali com você, aqui ela baixou, você mandou um e-mail para ela abriu, você, de repente, ela baixou mais um conteúdo, ou abriu um anúncio seu, ela já começa a vir para cá. Que aí é onde... Ou mandou... clica para falar com a gente, não saiba mais, no WhatsApp. A hora que ela chega no WhatsApp, ninguém mais dá WhatsApp, né? Ninguém... Então, assim, chegou para falar com você, o passo tá feio. É só chutar pro gol. Aí você tá no fundo do funil. Num resumo bem... Gol. Ó, gente, eu desenhei aqui, ó, pra vocês. Não sei se vai dar pra ver azul. Dá pra ver, Rafa? Mais ou menos, né? Depois eu compartilho com vocês, gente.
Então, para vocês entenderem, gente, porque a gente fala muito dessas etapas, né, da jornada do cliente. E o marketing, ele entra nessas etapas aqui, de alguma forma, né? Então, a gente também vai fornecendo os conteúdos de acordo com cada momento do cliente, certo? Você precisa ir entendendo na jornada e até no nível de maturidade, né? Então, é o que você fala. Uma pessoa que é zero, que não sabe o que é fácil, e os seus... hoje, os seus alunos que já estão com você há muito tempo, a forma que você vai conversar é diferente num conteúdo que você vai mandar. Porque eles já fizeram aulas suas, eles já tiveram outros cursos seus. Então, você consegue já usar sem tanta tecla SAP, por exemplo, para eles. Porque para eles o nível de consciência é diferente, né? Então, ali é onde você vai conseguir medindo com quem que você está falando. Sim, sim. E aí, o inbound seria uma... Se fosse para a gente simplificar, seria uma estratégia de distribuição de tudo isso, né? Então, a forma do tipo de conteúdo que você cria, como você cria. Então, você vai criar artigos, você vai criar um e-book, você vai criar um infográfico. As formas como você vai criar para se comunicar e a forma aqui dentro. E como que você vai divulgar isso? Então, você vai fazer uma campanha por e-mail marketing, e aí você vai fazendo um funil dessa campanha, vai fazendo as medições dela, vai entendendo de outras formas. Daí você usa algumas ferramentas para que isso te apoie, né? Para você ir entendendo que não dá para fazer na unha também quando você começa a crescer dentro disso, né? Isso é legal você falar disso, do crescer, mas quando a pessoa ainda é pequena, é de lembrar que o velho e bom bate-papo com a pessoa, e eu no último lançamento que eu fiz muita coisa no 1 a 1 no WhatsApp mesmo. De você realmente parar e ficar aquele tempo ali conversando, entender como que é justamente o comportamento da pessoa que você está vendendo. No meu caso, são pessoas que demoram um pouco, porque são pessoas que têm um horário de trabalho muito doido. Elas não conseguem responder a qualquer horário. Então, demora essa jornada, porque são mulheres que são mais velhas, que têm filhos, que têm marido, que aí tem seu próprio negócio. E aí, no seu próprio negócio, elas fazem tudo. Elas são as que limpam, elas são as que vendem, elas são as que que entregam o serviço, as que divulgam, elas fazem tudo. Então, você falar com elas, às vezes, é um desafio. E aí, isso demora. Então, até mesmo... Eu fico pensando muito que quem, de repente, trabalha com um público parecido com o meu, talvez tenha que ficar mais tempo nas comunicações até mais simples, antes de rede social. Ou então, como que eu faço o meu conteúdo da rede social chegar nessa pessoa? Que às vezes a pessoa nem consegue ver que você fez um conteúdo para ela. Então, na conversa, eu sempre oriento as meninas que trabalham comigo. Se a pessoa começa a falar, eu tenho interesse nesse assunto aqui, a gente sabe que tem um conteúdo disso, manda diretamente para ela saber daquele assunto. Né? Senão também, como é que chega? Você já vai fazendo seu funil ali, né? Exatamente. Mas é perfeito isso. Exatamente. Porque você não precisa automatizar quando você é pequeno, né? Você não precisa usar só o digital. Né? E sabe que eu vejo, Carol, que tem um pessoal que fala com 10 pessoas por mês e quer fazer mensagem automatizada. Sabe, pegar, de repente, uma ferramenta, ou então usar até os recursos mesmo do WhatsApp Business que a gente tem. Não sei se você conhece, mas o WhatsApp Business, ele tem funções que você pode deixar mensagens prontas quando a pessoa entra em contato com você. Mas, poxa, uma pessoa que, às vezes, atende pouca gente por dia, ou por semana, ou até por mês, e deixa tudo muito robotizado. Aí a pessoa, às vezes, fala pra mim assim, né? Ai, mas eu não tô conseguindo vender. Como é que você tá atendendo? Aí a pessoa tem uma mensagem padrão para todo mundo. E aí não entende por que não funciona. Ou até mesmo no próprio WhatsApp. Eu achei muito legal você falou do saque, né? Do seja atencioso com o seu cliente. A pessoa fala assim, porque as pessoas não interagem com o meu comentário. Aí tem 2 pessoas que comentaram, a pessoa responde com emoji. Não se preocupe em nem marcou conversar. O arroba da pessoa, nem tenta fazer uma interação. Exato. Então, são coisas... E aí vem o papo do início, que a gente... pra gente voltar do marketing tradicional, que não é tudo só marketing digital, que tudo é relacionamento, tudo é conversa, tudo é interação, tudo é você realmente estar interessado, né, na pessoa, em realmente ter esse acolhimento, essa vontade de colaborar, de servir, de
estar junto, de entender, de vamos junto encontrar uma melhor solução para o seu problema, sabe? E você falou do saque, né? Dessa questão de estar próximo. Na pandemia, foi um momento que estava todo mundo muito sensível, todo mundo em casa, muito solitário. E o Magalu fez um negócio muito legal. A própria Lu, eles aumentaram a quantidade de pessoas do saque e tinha gente que ficava conversando com a Lu porque estava sozinha em casa. E aí o nível de coisas assim, que eles tiraram gente de depressão, sabe? Tem uns cases, então assim, o saque foi muito além, né, do seja atencioso com o seu cliente. E aí uma pessoa, quando vai comprar, ela vai pensar onde? É a recorrência de marca, não é só recorrência de marca. Ela vira uma love brand, né? É uma questão de amor à marca para um efeito de amor, né? O afetivo, de um momento de dor que você estava, que você teve esse acolhimento, né? Total. Total. Eu tive recentemente um problema com uma entrega de livros da Amazon. E eu sempre tinha tido excelentes experiências com a Amazon, sempre tudo muito rápido, aquela coisa. Não é o mais barato, né? A gente sabe que se a gente procurar, a gente encontra os livros mais baratos, os produtos, né? Alguns deles. E aí eu tive um problema, não chegou. Na verdade, deu como tivesse chego. E aí eu falei, não, mas não chegou, verifiquei e tal. Eles resolveram pra mim tão rápido e foram tão atenciosos. Primeiro que você não fica um tempão ali na linha esperando, você já fala direto com o atendente, não é aquele monte de número. E foi super legal a experiência. Eles resolveram, assim, em pouco tempo. Aí tive que esperar a entrega do livro. Mas foi muito bom. Na próxima vez que eu precisar comprar qualquer coisa, eu não vou pensar duas vezes. Porque Até eu sei no que... problema foi bom, né? Porque eu sei... Putz, se eu tiver um problema, eles vão resolver o problema. Então você compra sem medo. Porque você sabe... Putz, se der ruim, eles resolvem. R$ 1, R$ 2 que me tira a dor de cabeça, né? De diferença. É Exato. aquela coisa que... toda decisão é uma decisão econômica, né? Total. E o que eu mais quero é que resolvam meus problemas. E o nosso tempo de ter que pensar em resolver alguma coisa, se a gente tiver alguma coisa que um imprevisto no meio do caminho, esse R$ 1, R$ 2 não vão fazer essa diferença em termos do tempo que a gente teria que resolver. Sim, com certeza, com certeza. Rafael Rodrigo, quanto tempo nós estamos aqui? Tô aqui com o meu time. Que termos que acho que a gente pode ir já chegando mais pro final, que a gente poderia deixar aí pro pessoal, assim, de outras coisas que são importantes? Uma coisa que é sempre imprescindível quando a gente vai falar, você tinha começado a falar de site e tudo mais, ter um site, né? Quando a gente fala de rede social, querendo ou não, a gente está fazendo algo dentro do terreno do vizinho. Então, quando a gente tem um site próprio, ali é nosso cartão de visita hoje. Por mais que seja uma página simples, algo gratuito que você coloque, tem muitas hoje plataformas que facilitam isso, né? Então, faça um site, mesmo que simples, porque isso é onde te dá mais credibilidade, né? E aí direcione isso para as redes sociais, coloque o link para lá, para que você, de fato, atraia as pessoas para o seu canal oficial. O canal oficial é o seu. Não são as redes sociais, né? O Orkut foi um canal oficial por muito tempo, né? A gente teve várias outras e a gente vai vendo como que vai morrendo, né, rede social. Então, não acho que as redes vão morrer uma ou outra, mas por que não estar em todas, mas ter o seu site? Sim. O site começou antes de todos, né? E isso nunca morreu. Exato. Então, assim, siga nele, né? Eu acho que é importante, quando as pessoas vão te procurar, elas dão um Google. Então, se você não está no Google ali, na busca, pelo nome que ela te procura, assim, se você não está na internet, você não existe. E com a quantidade de coisas fakes que a gente tem, só uma página no Instagram ou em qualquer outra rede social, às vezes, não é suficiente. Então, acho que isso é um ponto super importante a ser colocado, de site, tenha um site. Cuide da sua bio, sempre coloque o que você faz e qual é a mensagem, né? A dor que você resolve, para que as pessoas, de fato, entendam isso e seja atrativo, né? Da forma como você se comunica dentro das suas redes sociais. E não faça uma coisa templates, né? Essas coisas de usar só bancos de imagens, coisas assim em rede social. Se comunica de verdade, fale com as pessoas. Se possível, apareça cada vez mais, humanize, porque é isso que as pessoas querem ver através das marcas.
Elas querem ver pessoas. É por isso que tantas marcas estão trazendo embaixadores, né? A gente vê cada vez mais as marcas trazendo embaixadores que são famosas ou influencers, porque as pessoas querem ver pessoas atrás das marcas. Então, nós como os empreendedores, empresários, a gente também tem que ter a nossa cara dentro das nossas marcas. Isso é muito importante. Muito bom. Uau, falamos um pouquinho de tudo, Acho que né, de tudo, Carol? Fomos colocando. Coisas importantes. Então, só pra galera te encontrar, onde é que eles te encontram? Quais... Meu Instagram e meu LinkedIn é @carufernandes e da agência é @comunicação cubo. E aí, vem aí o curso. O curso é Marketing para Empreendedores, é o MKT para Empreendedores. E no ateclasap.com.br já está a pré-venda do livro. Então, quem tiver interesse já pode preencher o formulário de contato, não é uma landing page. E aí, lá a gente vai colocar também o glossário. O glossário também. Tá. E aí também você tem a coluna na Exame, que ela é semanal, ela é mensal? É quinzenal. Quinzenal. Todo dia 1 e 15 sai um conteúdo novo da Teclasap. Gente, ela é muito chique. Vocês sabem quem que é colunista lá na Exame? Nosso mentor, Joel, e várias outras pessoas super importantes, que são pessoas especialistas em determinadas áreas, né? Então, esqueci de falar isso no começo, a gente comentou. E é muito legal, eu li algumas matérias, é bem bacana, você realmente fala de um jeito bem simples. É muito fácil de entender tudo que você está falando do marketês. E tenho certeza que você vai impactar bastante gente, porque é uma coisa que precisa ser feita. É deixar mais simples, né? Coisas que são complexas e que fazem tanta diferença para que mais pessoas usem esse conteúdo para impulsionarem suas carreiras, seja uma empresa, uma agência, seja, enfim, alguém que trabalha para outros lugares, porque é importante elas terem acesso a esse conteúdo de uma forma descomplicada. Então... Com certeza. E eu acho que o que nasce nisso é exatamente isso, né? Porque existe a agência, existe o curso, mas existe um conteúdo gratuito para a gente poder ajudar e contribuir, né? Então, quem precisar desse conteúdo, ele está super disponível por aí. Sim, e também quem quiser contratar palestras, né? Porque agora você tem palestras, tem mentorias, tem um monte de coisa aí com a Caru, que com certeza pode colaborar aí para sua empresa, para o seu negócio também. E antes de encerrar, eu tenho mais um presente para você. Mais um? Ó, eu tô com a minha... Você conhece a Sandra, que também é mentorada do Joel? Sei. Sandra, da Doce Delírio, ela deixou aqui para eu dar para os meus convidados do FeFlow. Os brigadeiros dela são incríveis, os bolos, tudo dela é incrível. Então, para você, da Sandra. Obrigada, Sandra. Gente, sigam @Doce Delírio para vocês verem doces maravilhosos. Você que é de São Paulo, vem conhecer, eu mando entregar. Você que é dessa área da culinária, da confeitaria, a Sandra tem um canal que ela tá falando muito de empreendedorismo na área dela, é bem bacana. E ela tá mimando aqui meus convidados com os mimos da Doce Delírio, que é incrível. Então, para adoçar seu dia. Adorei. Obrigada eu. Gente, então esse foi mais um FeFlow Podcast. Espero que vocês tenham curtido. Comenta, por favor, compartilha, curte, se inscreve no canal. Tem Spotify, tem TikTok, tem Instagram, tem um monte de lugar para você ver os cortes maravilhosos. E a gente quer muito saber o que você achou, qual foi o insight desse episódio. E te espero no próximo. Muito obrigada.